Oi gente, tô super devendo vídeo pra vocês. Semana passada eu não consegui gravar porque eu cheguei do retiro em completo estado zen. E eu vou tentar gravar o vídeo hoje porque, gente, o retiro fez eu ficar um pouco mais quieta, sabe? Mais introspectiva, falar menos, ouvir mais. Então vocês não fazem uma ideia da dificuldade que foi. Eu até tentei gravar um vídeo semana passada, mas não rolou, não tava legal, sabe? Mas tô aqui hoje, vou tentar falar um pouquinho do que foram esses 4 dias na minha vida. E eu estou em pleno estado de graça, em pleno estado de gratidão. Eu tô leve, eu tô feliz, eu tô tranquila. Eu tô sem peso nos ombros, sabe o que é viver uma vida sem peso, né? Eu fui pra lá pra resolver um problema que eu já sabia que eu tinha que resolver, era um trauma meu, e eu consegui resolver, e foi tudo da maneira mais perfeita que pode acontecer, sabe? Então, assim, eu vou falar do retiro de forma geral, não vou especificar os dias, tá? Mas desde o começo, desde o primeiro ritual que teve no sábado, eu entendi o porquê que tinha que ter sido daquele jeito, né? No começo eu não entendi, porque eu passei muito mal, eu tive muita peia, gente, vocês não fazem ideia das peias que eu tive. Fazia 1 ano que eu não vomitava mais nos rituais, mas no retiro, cara, foi trash, eu passei por maus bocados, assim. E no último dia, penúltimo dia, eu entendi por que teve que ser desse jeito, sabe? Cara, o que eu posso falar é tudo resistência da gente. É engraçado que a gente tá com um problema, a gente tá com uma dificuldade, a gente não quer largar essa dificuldade. A gente se agarra nisso como se isso fosse uma coisa boa. Eu acho que a gente tem medo, realmente, eu descobri que nós temos medo do nosso poder. Nós temos medo de ser feliz, gente. A gente não acredita que a felicidade é possível. A gente não acredita no nosso poder interno. Aí que acontece? A gente fica agarrado naquelas coisas que a gente aprendeu desde o começo da vida, que é assim, entendeu? Eu tô sofrendo, mas tem que ser assim. Tem que ser assim coisa nenhuma. O ser humano nasceu para ser feliz, o ser humano é alegria, o ser humano é paz. Na verdade, a gente precisa descobrir quem nós somos, né? E aí, quando você descobre isso, tudo fica claro. O dia clareia, sabe? E mesmo que houver tempestade, você sabe que essa tempestade é um pingo diante da imensidão que é tudo isso, né? O viver não é só isso aqui, não é esse plano apenas, é uma coisa muito grandiosa, que aí as pequenas coisas do dia a dia passam a ficar tão pequenininha na vida da gente, sabe? Passa a nem ter importância, aí a gente fica em estado de observação apenas, a gente só olha e sabe na certeza que aquilo vai passar. E isso faz muita diferença na vida da gente, foi isso que aconteceu comigo, né? Então, assim, nos primeiros dias eu passei muito mal. O primeiro ritual, que foi sábado, eu vomitei pra caramba, eu tava muito mal, eu não queria nem botar pra fora tudo isso. Eu não tinha entendido por que tinha sido desse jeito, porque eu não consegui ter nenhum tipo de admiração e nenhum quase tipo de entendimento. O único entendimento que eu tive, que eu até quero passar pra vocês, que é muito importante, é fique no agora. Por quê? Porque olha só, eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar ayahuasca. Pra mim é difícil mesmo, o gosto é muito ruim. E assim, eu fico lutando para não vomitar, porque eu não tenho facilidade em vomitar. Então pra mim é bem complicadinho, é bem difícil, não é fácil, né? E aí, o que acontece? Acontece que eu tomei a primeira dose, eu não senti nada. E aí eu tomei a segunda dose com muito esforço, porque eu sabia que eu não tinha entrado direito na força. E aí eu ficava pensando assim, cara, amanhã eu vou ter que tomar 3 vezes. Como que eu vou fazer? Me dava um desespero, assim.
fenomenal, um desespero assim de vontade de sair correndo, uma coisa assim tipo, ai, acho que eu me arrependi, acho que eu não vou conseguir. O tempo inteiro, acho que a frase que eu citei muito, que eu falei muito acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir. A gente sempre acha que não vai conseguir, sabe? Mas a gente consegue, a nossa força é muito grande. E aí, o que eu pensava? Eu falava, daí veio um pensamento assim na minha cabeça, não pensa em amanhã, viva o agora, agora você já tomou e acabou, entendeu? Aí eu entendi que isso era o pico do agora. O pico do agora era isso, gente, eu estar totalmente no agora sem pensar absolutamente em nada ao minuto que vem, sabe? Ao amanhã. Então assim, quando você faz isso, você desapega de um passado, ou seja, já tinha tomado a ayahuasca, pronto, a ansiedade já tinha terminado. E outra, o amanhã é amanhã, tipo, agora eu já tomei e acabou, eu só fiquei naquele agora eu já tomei e acabou, agora eu já tomei e acabou. Aquilo pra mim foi o pico do meu presente. Eu entendi que a gente tem que viver esse pico do presente em todos os momentos da nossa vida, em todos, nos bons, nos maus, entendeu? Sem botar absolutamente nada, nenhum pensamento em um minuto depois, porque senão você não tá mais no pico do presente, né? Você tem que ficar totalmente no agora. Daí, se você fica no agora, você não vai sofrer por antecedência, você não vai criar coisas na tua mente que vai te prejudicar. Né? Então assim, se for pra ficar com vontade de vomitar e for difícil, deixa chegar no momento. Quando chegar a hora, você fica assim, não precisa sofrer por antecedência. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente pinta o leão muito maior do que ele é. Ou seja, eu ficava imaginando, eu tomando tanta ayahuasca desse jeito, eu ficava imaginando o retiro, eu imaginei, cara, que ia ser muito pior do que realmente foi. Né? Na verdade não é que foi ruim, não é que foi difícil. Foram momentos difíceis? Claro que foram. Foram momentos de superação, foram momentos que tinha que ser daquele jeito para você ver a grandiosidade que você é, para você ver e para você sentir que você consegue superar os seus limites, que você consegue. A gente acha que não, mas a gente consegue. Então tudo aquilo foi feito de uma forma para que a gente visse e sentisse dessa maneira, né? Daí o que eu tive muita dificuldade também foi na comida. A comida tava boa até, mas só que assim, eu descobri que eu sou muito fresca pra comer. Eu achava que não, e eu acho que não é legal ser desse jeito, sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã. Então assim, no almoço geralmente era um arroz puro, branco, e uma salada sem tempero, sem nada. Às vezes era uma rodelinha de limão que vinha, e aí a gente dava glória, assim, porque era gostoso, sabe? Aí tudo bem, eu gostava, super comia arroz, meu pai é japonês, eu como gohan numa boa, entendeu? Mas só que à noite era sopa, gente. Todos os dias à noite era uma sopa. Era uma sopa que eu não gostei. Era uma sopa, não gostei. Era uma sopa tipo canja, que tinha umas coisas flutuando assim. Eu não gostei. E era muito difícil de eu tomar aquela sopa. E aí você vê que teu corpo precisa de alimento. E aí você vê que você vai tomar ayahuasca de barriga vazia, como é que você vai fazer? E aí você come. E para alimentar o corpo apenas. E aí você descobre que nós aqui, a gente come por prazer. A gente come em busca de prazer, de sentir prazer. E quando a gente bota alguma coisa na boca que não dá prazer, é muito estranho. É muito estranho, porque você fica assim, sabe? Você fica na dificuldade até pra engolir. Você engole ele meio torto, sabe? Não cai bem. É uma coisa meio complicada. E aí, eu todo dia chegava na janta com esperança que ia ser arroz. Eu rezava pra ser arroz puro. Putz, daí era canja. Era essa sopa. Era muito difícil. Tinha um dia que eu tava tão assim, porque eu tinha vomitado muito. E aí eu tava fraca. E aí eu não aguentava nem pensar naquele arroz boiando naquela água, né, da sopa. E aí eu só tomei o caldo, sabe? E aí eu guardava a maçã que tinha de sobremesa pra mim comer depois. Então assim, você começa a valorizar, sabe? As pequenas coisinhas, cara, o que eu valorizei aquela maçã, sabe? O que eu valorizava quando eu tinha salada.
Então assim, é muito bom pra você aprender a largar a mão de tanta merda, desculpa a palavra, mas de tanta besteira que a gente fica pegado no dia a dia, sabe? A gente aprender a gostar de tudo, a gente aprender a ser uma pessoa mais flexível, um ser humano melhor, um ser humano mais, sabe, com tanta nhenhenhê, essas coisinhas você larga a mão, sabe? Eu larguei a mão de fazer escova no meu cabelo, por exemplo. É uma coisa boba assim, mas que me ajudou. Eu me desprendi de usar maquiagem o tempo inteiro, eu me desprendi de andar com o cabelinho liso e bonitinho, sabe? Então chega uma hora, cara, que você não tá nem aí. Chega uma hora que eu entendi que a beleza vem de dentro pra fora, e que eu tava tão linda, sabe? Eu tava tão linda internamente que isso refletia fora. Tinha uma hora que assim, eu me sentia suja, e não era toda hora que você podia tomar banho. E aí teve uma hora que eu senti o cúmulo da sujeira. Eu tava parecendo que eu tava com dread na cabeça, porque minha mão nem sequer passava entre meus cabelos, suada de um ritual, e eu engatei um outro de manhã. E aí eu falei, gente, eu tô com fedida aqui. Mas aí eu pensei assim, né, eu tô fedida, mas eu nunca tive tão limpa em toda a minha vida. Eu tô suja, mas eu nunca tive tão limpa em toda a minha vida. E a limpeza não vem assim de fora, vem de dentro, sabe? Dentro, quando a tua alma tá limpa, quando a tua essência tá limpa. Bom, e aí eu fiz o Temazcal no segundo dia, né? O Temazcal, que todo mundo falava, ai, é difícil, a tenda do suor, as pessoas passam mal, a pressão cai, é difícil tomar ayahuasca, ficar lá dentro daquele escuro abafado, não sei o quê. Cara, eu amei o Temazcal, eu amei, eu achei sensacional. Eu entrei na força de uma maneira diferente, era muito entendimento, embora eu tive uma miração muito forte. E aí eu entrei no Temazcal, a primeira imagem que eu tinha visto foi o seguinte, deu numa fogueira sem ser queimada. Eu estava no fogo sem ser queimada, e eu descobri que tudo tá aqui dentro. Então assim, eu entendi com essa miração que nada podia me abater, sabe? Nada podia chegar até mim e me derrubar. Entendeu? Porque tava tudo aqui, nem fogo, nem nada, nem nada. Então, eu entrei no Temazcal sentindo que eu estava no útero de Gaia. Então, assim, a Mãe Terra me abraçou e eu fiquei em posição fetal, gostoso, tão aconchegada. Ela me deu o abrigo, ela me deu o colo, aquele ar quente que saía de lá de dentro daquela tenda entrava pra mim refrescando. Ela entrava, era um ar mentolado, gente, que entrava e eliminava tudo que era ruim, saía pelos meus poros, e aquele ar novo entrava pra dentro de mim, me revigorando. Foi sensacional a minha experiência no Temazcal, eu adorei, eu curti aquilo. Ai, foi fantástico, e aí eu saí com um sentimento de guerreira, de que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente consegue, e foi muito bom pra mim tudo isso. E o vídeo já tá com 12 minutos, né? Eu achava que eu não ia conseguir falar, acabei conseguindo. E falta duas partezinhas que eu gostaria de comentar também, que foi os dois últimos rituais. Foi o de segunda-feira à noite, que foi uma coisa fora de série. Se eu achava que tinha vivido tudo sobre ayahuasca na minha vida, aquele ritual que aconteceu na segunda-feira à noite foi mágico. Foi incrível, foi sensacional, foi um prêmio, acho que é essa a palavra certa, porque depois de ter sofrido um pouquinho, ter ralado pra caramba nos outros dias, esse ritual foi magnífico, gente. A ayahuasca tava muito forte, e aí eu entrei rapidíssimo na força, e aí, gente, foi fantástico a minha miração, foi fantástico o meu entendimento. Claro que teve muita coisa, mas nem tudo eu posso falar, né? Mas o que eu puder falar, eu vou falar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Logo quando eu entrei na força, eles, né, que eu não sei quem é, o pessoal lá de cima, sei lá, falaram assim pra mim: eu vou tirar as suas emoções pra eu poder mostrar tudo que existe. Porque com emoção você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então assim, é necessário nesse momento que eu arranque as suas emoções. Aí eles me tiraram as emoções, e aí, cara, eu vi o que existe lá em cima. Eu vi eu tive a oportunidade de ver que a vida, cara, não é só isso que a gente acha que é.
Então assim, eu fui levada para dimensões assim inimagináveis, onde tudo é luz, onde não existe mais corpo físico, onde é só vibração boa, onde é só amor, onde é tudo muito lindo. E eu vi seres de outro extraterrestres, mas assim, eu não vi em forma, eu vi em luz. Eu sabia que era outras consciências e assim, foi esplendoroso demais, foi emocionante demais para mim, foi muito impactante. E aí quando eu voltei, né, eles falaram assim pra mim: agora eu vou botar suas emoções novamente. E aos pouquinhos as minhas emoções foram entrando. E foi demais, gente. Porque lá eu ficava pensando assim, né? Eu sem emoção. Nossa, será que eu não consigo chorar? Porque se eu tivesse com emoções, eu ia estar descabelando aqui de ver tudo isso tão lindo desse jeito. Não, eu olhava com olhos de admiração apenas. Eu não conseguia expressar medo, nem alegria, nem felicidade, nem nada. Eu só apenas estava assistindo, eu só estava olhando o que eles queriam me mostrar. E aí eu entendi também o que é a Kundalini. Foi um momento muito mágico para mim, muito interessante, muito legal. Eu vi direito o ego, eu vi o que são as sombras e foi muito interessante para mim, fez todo sentido. E aí, isso aí foi no ritual da segunda-feira à noite, né? Esqueci de falar, no ritual da segunda-feira de tarde não, na segunda tô meio perdida no tempo. No ritual de domingo de tarde foi o ritual do yoga. A gente tomava ayahuasca e fazia yoga, né? No meio do ritual o tempo fechou pra mim, eu passei muito mal, vomitei e tal. E nesse dia eu tive a grande revelação da minha vida, que foi um trauma que eu carrego, que eu consegui enxergar, que eu consegui entender o que estava acontecendo. Foi difícil, chorei, fiquei lá no meu cantinho, foi uma peia terrível, mas que valeu muito, né? E aí, voltando, né, o ritual mesmo termina na terça-feira de manhã com o ritual de tambor e animal de poder. Imagina, né, a gente tinha terminado o ritual da noite anterior, umas 2 horas da manhã, a gente dormiu, acordou tipo umas 6, 7 horas e logo em seguida começamos o último ritual do retiro. E aí, gente, foi demais, porque nesse ritual eu descobri quem a Viviane é, quem eu sou. Porque do anterior eu descobri de onde eu vim, né? Isso aí é uma pergunta assim que acho que a gente tem que lutar para descobrir o que é isso. Então na noite anterior eu vi de onde eu vim. E para fechar no ritual da manhã da terça-feira eu descobri quem eu sou. Quem eu sou. Eu descobri que eu tenho muitos animais de poder que me protegem, não só animais de poder, como consciências mais elevadas que me deram colo quando eu precisei. E foi fantástico demais ter descoberto isso. Eu cheguei num estado de êxtase, de paz. Teve uma hora que a força estava tão forte, fiquei derrubada no colchão com cara de êxtase, de paz por tempos. E aí eu descobri que eu sou isso. Eu descobri que eu sou alegria e eu sou paz. E eu não sou nada diferente a não ser isso, sabe? Eu sou exatamente isso, paz e alegria. E eu senti que eu retornei ao Pai, sabe? Ao grande arquiteto do universo, Deus, seja o nome que vocês querem chamar tudo isso. Eu senti isso. Isso aí não tem preço, não tem como explicar, não existe palavras que defina tudo isso que eu vivi nesses 4 dias, né? Gente, foi isso meu retiro de carnaval, foi esse tipo de experiência que eu tive. Eu aconselho muito esse tipo de vivência para quem tá preparado, né? Para quem acredita na ayahuasca. Para mim é uma ferramenta que se antes eu admirava, se antes eu tinha respeito, agora eu multiplico por mil, porque tudo é muito sábio, tudo aconteceu exatamente na hora certa, como tinha que ser. Então, para fechar, eu descobri que tudo realmente é perfeito. Tudo que acontece na vida da gente, cada etapa, cada acontecimentozinho, é tudo perfeito. É nessa certeza que eu vou começar
a seguir a minha vida, sabendo que tudo é perfeito e sabendo quem eu sou e de onde eu vim. Um beijo no coração de vocês, uma linda semana, muita paz e muita luz. Namastê. Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram.